Eu sou Marcelo Falck, eu sou médico e psiquiatra, atualmente sou professor também da UFRN, de saúde mental e de psiquiatria. Mas eu diria que o que mais me identifica, como eu mais gosto de me identificar, é que eu sou pesquisador. E curioso também, né? Particularmente com os estados alterados de consciência através do uso de psicodélicos, né? Eu diria que a DMT principalmente foi a que me captou e que me jogou nesse mundo gigante, enorme, que é da ciência psicodélica, do mundo psicodélico, dessa cultura, né? Foi através de uma experiência com o DMT. Na verdade, eu nunca tinha vindo para o Psychedelic Science, já tinha ido para alguns outros congressos, algumas outras conferências na Holanda e tal, mas aqui ainda não tinha a oportunidade de vir. Aí a gente vai apresentar, né, o nosso trabalho. A gente recentemente publicou um trabalho de um ensaio clínico com DMT, e aí eu vim para apresentar na conferência e também conhecer, né, tipo, a maior conferência de psicodélicos, muita gente aqui, muita coisa acontecendo, tem algumas ideias também, né, eu acho que a gente concluiu esse trabalho agora, mas ele talvez seja um primeiro passo de uma jornada que é longa, que eu tenho uma noção de que serão aí umas décadas talvez de trabalho. Então, ter ideias também e colocar as nossas ideias à prova com outras pessoas pensando. Acho que é bastante sobre isso. Eu tenho focado aqui em apresentações que envolvam aspectos clínicos, né? Então, algumas coisas estão me chamando a atenção. Eu tenho visto que parece existir dois movimentos do ponto de vista da clínica psicodélica. Um movimento talvez mais voltado para os aspectos regulatórios, e particularmente com o FDA, e esse daí é um lugar meio complicado de se estar, porque eles vêm trabalhando uma perspectiva que eu acho que empobrece um pouco do campo da terapia psicodélica. Uma perspectiva tanto nas ideias do David Olson, de psicodélicos não psicodélicos, mas também de uma ideia de como que a gente pode tirar a parte humana da terapia, ou seja, tirar a psicoterapia da jogada. Isso me preocupa um pouco. E, por outro lado, eu tenho visto também uma defesa aguerrida muito interessante a gente teve problemas agora, no caso da MAPS, né, com o FDA, e a crítica foi a respeito eles não regulam terapia, então o procedimento é uma terapia que usa uma droga, psicodélico, MDMA. Mas o discurso que eu tenho visto desse outro lado é no seguinte sentido: o FDA não regula isso, mas então vamos explicar para ele como é que funciona, o que a gente tem que ser feito. E não vamos tomar um caminho baseado no que eles já estão acostumados, porque vamos lá, psicodélicos não é nada do que ninguém está acostumado, né? Eu acho que trabalho ainda, né, bastante como médico e me deparei com muitas substâncias, várias delas psicoativas, né, como psiquiatra, mas não é nada parecido com psicodélico, isso não tem nada igual. Então exige também um modelo novo de como abordar. E eu acho que a beleza para mim da terapia psicodélica é essa união que faz, né, tanto vamos dizer assim, acho que é uma síntese histórica de dois momentos, né? Então, vou te dar um exemplo. Em 1900, tem a publicação do livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos. Uma ciência completamente humanística, muito profunda, uma teoria muito embasada, mas bastante desligada dos aspectos clínicos, pelo menos da forma como a gente conhece atualmente, né? E de difícil implementação em larga escala. São processos longos, são processos individuais, mas muito rico. Acho que a gente não pode deixar isso para trás. 1950, 50 anos depois, a gente tem a primeira descoberta do primeiro psicofármaco da psiquiatria, um antipsicótico, a clorpromazina. Agora, a psiquiatria, então, fala, opa, a gente tem aqui um remédio que cura a psicose. Os anos passam, a gente entende que não é bem isso, mas, de fato, é uma inovação, algo muito interessante. O problema é que isso levou a psiquiatria para um caminho de distanciamento das ciências humanísticas e uma tentativa de se tornar uma neurologia funcional. A gente avança com neurociências, avança com neuroimagem, e aí a gente tenta falar em que lugar do cérebro está a depressão, e aí tira uma foto do cérebro. Mas não é sobre isso a psiquiatria, né? E eu vejo que agora, com psicodélicos, no ano que a gente está, talvez nas últimas décadas, né, uma tendência de união desses aparentemente antagônicos, que nunca entendi porque eram separados, psicoterapia e uma psiquiatria farmacológica, né? E agora eu vejo como uma união. Então a gente tem agora essas moléculas de alto potencial farmacológico, mas que, para além disso, a gente consegue integrar no processo de terapia e, de alguma forma, talvez potencializar talvez esses processos terapêuticos, né? E não ignorar ou esquecer tudo isso. Então eu vejo como uma maneira muito elegante de se juntar esses dois lados. Então, assim, a minha opinião, acho que eu já estou deixando claro,
não gosto muito dessa ideia de criar um modelo só para atender um objetivo regulatório, quando eu acho que a gente tem uma oportunidade muito maior de, na verdade, talvez revolucionar o nosso fazer psiquiátrico, o nosso fazer de cuidado de saúde mental, porque o mundo vem demandando isso. E talvez algumas pessoas entendam a mensagem da demanda de a gente está com uma epidemia de transtornos mentais, né? Então, algumas pessoas tentam endereçar isso com novas drogas, mas eu acho que talvez precise de um novo modelo, uma nova forma de se observar o ser humano nesse mundo adoecedor. E uma parte também é compreender que não é só do aspecto de você encontrar, não é uma droga, não é um processo terapêutico, e não é também só terapia com psicodélico. Eu acho que também envolve, mas eu acho que o psicodélico tem um papel muito importante nisso, de trazer a crítica. Então, a gente, por exemplo, vai chamar agora de patológico quem fica com ansiedade relacionada ao clima, quem está vivendo um processo de burnout. E você vai falar, vou dar um diagnóstico. Mas vem aqui, meu amigo, eu tenho aqui um antidepressivo. Ou então, na melhor das hipóteses, eu tenho aqui um tratamento psicodélico que vem acompanhado com psicoterapia. Pode resolver? Talvez parcialmente. Mas talvez talvez a grande chave a mudar é falar, opa, será que esse modelo está certo? E será que não seriam mais saudáveis, não estariam sãos as pessoas que adoecem nesse contexto todo que a gente está vendo? Então eu não sei. Eu vejo a terapia psicodélica sim como um grande potencial para ajudar muita gente. Eu entendo que existe sofrimento, a gente tem que trabalhar esse sofrimento, mas também eu vejo como uma ferramenta de mudança e de maneira cultural, política, social, para que a gente consiga talvez ver onde é que estão os problemas, conseguir olhar para eles de maneira mais clara, para dentro de si, mas também mas talvez para fora de si também. Então, é uma oportunidade muito boa que a gente tem nesse momento, com a ciência psicodélica, com a terapia psicodélica, de expandir essa nossa visão de saúde, essa nossa visão também de mundo, porque saúde também é política, e não dá pra gente ignorar isso, né? Eu tô no camp tem alguns anos, né? Talvez no grupo há alguns anos, né? O camp é mais novo. O camp é o Centro Avançado de Medicina Psicodélica. Na verdade, atualmente ele é uma plataforma que une uma série de pesquisadores e de pessoas interessadas no tema, né? A gente nasce dentro da universidade, então ainda é um movimento bastante ligado à ciência, mas em diversas áreas, diversas universidades do Brasil, particularmente, principalmente dentro do Brasil. E a ideia que move o camp, o que move o camp, aliás, é uma ideia, né? É uma ideia que a gente tem de alguma forma, devolver ao mundo, ou entregar ao mundo, à sociedade, uma possibilidade terapêutica com o uso de um psicodélico, particularmente da DMT. A gente tem há algum tempo, né, estudado alguns psicodélicos. Eu tive uma experiência já em estudar LSD, ayahuasca, ketamina. Apesar de ver resultados impressionantes com eles, meu lado médico, que sempre trabalhou no SUS, via uma inviabilidade ou uma dificuldade muito grande na viabilização clínica dentro do sistema público. Por exemplo, na pesquisa com LSD, resultados belíssimos, né? Mas eram 12 horas que eu acompanhava a sessão junto com uma psicóloga, Isabel. E altamente motivados, então a gente super interessado, a gente ficava lá super feliz, não reclamava de nada das 12 horas acompanhando. Mas isso daí no modelo de saúde, quando você tenta colocar em uma escala como é o sistema público brasileiro, 200 milhões de pessoas, das quais 10% estão adoecidas de transtornos mentais, como depressão e ansiedade, isso não é viável. Você não tem um contingente de profissionais para dar conta disso. Então, uma solução que a gente bolou, talvez não seja a única, mas uma que a gente encontrou e tem trabalhado em cima dela, é com o uso de substâncias que alterem sim a consciência, eu acho que isso é essencial, mas dentro de um limitado espaço temporal, pelo menos da cronologia objetiva curto, 15 minutos com uma experiência com DMT inalado, apesar da percepção subjetiva, da vivência temporal subjetiva, muita gente fala, nossa, parece que o tempo parou, ou que não existia mais tempo, às vezes não faz sentido contar em minutos ou horas, mas do ponto de vista pragmático, eu acho que faz. Então, se você quiser colocar uma terapia no SUS, eu acho que ela tem que ser, primeiro, barata. Para isso, reduzir o tempo da alteração da consciência parece interessante, mas sem que você retire esse fator que é essencial. Outro ponto, você perguntou o que o campo tem feito, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, mas o campo é isso, a gente tem se unido em torno dessa ideia de como avançar numa terapia psicodélica que seja viável para a saúde pública brasileira. Quando é que chega no SUS? Não tenho ideia. Eu espero que no momento certo. Mas eu não sei ainda quando é. Eu acho que a gente ainda está entendendo um pouco de como isso vai funcionar. Exige mais pesquisa. Eu acho que exige, claro, expandir os ensaios na formatação também, que é solicitada pelos órgãos reguladores. Exige também
um preparo também da sociedade, eu diria também da sociedade dos profissionais de saúde. A gente tem trabalhado um pouco nesse aspecto com esse braço do CAMP, que é o CAMP Eduque, como transferência de conhecimento para profissionais de saúde, para pessoas interessadas, né? Então, com essa pós-graduação em terapia com psicodélicos. Então, eu acho que é uma conjunção de vários fatores. Talvez a ideia, a gente já tem uma noção desse protocolo com DMT e tal, como que isso daí vai ser de maneira mais técnica, mas existem todos os outros fatores, políticos, treinamento de um grupo que vai dar conta uma vez que chegar, porque veja só a Austrália, ela tem mais de ano que regulamentou o uso de psicodélicos para saúde mental. Se você for ver a quantidade de pacientes tratados, eu acho que não chegaram nem a 100 e já tem mais de um ano. Quer dizer, faltou alguma coisa no modelo. Não é só a permissão, eu acho que também é uma conjunção de fatores. E a gente tem tentado trabalhar e identificar quais são esses fatores para, de alguma forma, tentar atendê-los, né? Então, é o momento certo. Vamos descobrir quando é que ele é, né?